Hoje nós iremos estudar a Segunda Guerra Mundial, evento ocorrido dos anos de 1939 a 1945. Sob qualquer aspecto, sob qualquer ângulo em que este assunto for avaliado, irá de imediato causar a certeza de que tratou-se de um evento extremamente catastrófico e bizarro, algo doloroso e terrível. Sem dúvida nenhuma, o massacre maior e sem precedentes na história. 60 milhões de homens estiveram em armas, entre 45 e 50 milhões de mortes. Pela primeira vez num conflito bélico, a maioria das pessoas mortas serão civis, isso como resultado direto dos combates. E entre 70 a 80 milhões de pessoas, essas são estimativas, que acabaram sendo vítimas por conta da fome, das epidemias e das doenças como resultado indireto desta guerra. A história não conheceu jamais, em nenhum momento, um morticínio semelhante. Iremos analisar os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Estes antecedentes estão divididos nesta apresentação em políticos, econômicos, ideológicos, demográficos e bélicos. Comecemos pelos antecedentes políticos. Iremos analisar os tratados de paz da Primeira Guerra Mundial. Dentre eles, um em particular, o Tratado de Versalhes. Este tratado foi extremamente duro com a Alemanha. O Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a pagar indenizações e reparações por quase 100 anos. Somente no ano de 2010, depois de reunificada, a Alemanha quitou sua última reparação da Primeira Guerra Mundial. Não podemos esquecer também que o Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a reduzir a sua frota e o seu exército e lançou o povo alemão na maior de todas as humilhações. Temos aqui algumas disposições do Tratado de Versalhes. Analisemos alguns artigos. Comecemos pelo artigo 45. Este determinava que a Alemanha deveria ceder o território do Sarre, que é um território rico em minas de carvão, por um prazo de 15 anos para a França. O artigo 51 estabelecia que as regiões de Alsácia e Lorena, que eram da França e tinham sido conquistados pelos alemães, deveriam voltar à posse dos franceses. O artigo 102 determinava que a cidade de Danzig seria considerada uma cidade livre e administrada pela Liga das Nações. A Liga das Nações foi o embrião que acabou dando origem à Organização das Nações Unidas. Foi uma entidade criada com o intuito de prevenir que outras guerras surgissem, mas acabou se mostrando extremamente ineficiente. O artigo 119 determinava que todas as colônias alemãs passariam para as mãos dos aliados. O artigo 160 estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. No geral, só poderiam ter 100 mil soldados voluntários. O artigo 168 dizia que qualquer fabricação de armamentos na Alemanha deveria ter a aprovação dos aliados. O artigo 198 determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha militar. O artigo 231 estabelecia o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos dos aliados. A nação outrora orgulhosa estava no chão, mergulhada numa situação difícil e terrível, de crise. O povo alemão passava fome, a situação só se agravava. Filas enormes eram vistas em vários locais onde pessoas se aglomeravam para receber uma sopa para não morrerem de fome. Esta sopa era doada pelo Estado. A situação mais calamitosa e mais triste era a das crianças. Em 1923, a inflação estava tão alta que o valor do marco havia caído tão drasticamente que para uma dona de casa alemã era mais econômico acender o fogo com dinheiro do que usá-lo para comprar lenha.
de tão desvalorizado que o dinheiro alemão ficou. Trataremos dos antecedentes econômicos desta guerra. Vamos para a primeira parte destes antecedentes. Com o crash da Bolsa de Nova York, no ano de 1929, começa a falência de uma grande quantidade de empresas. Este evento ficou conhecido popularmente como Grande Depressão. Mas esta crise não ficou restrita apenas aos Estados Unidos. Ela acabou se espalhando por todos os países capitalistas do mundo e atingiu a Europa, especialmente a Alemanha, que já estava sendo punida economicamente após a Primeira Guerra Mundial. E isto fez com que a situação se agravasse mais ainda. Vamos ver a segunda parte desses antecedentes econômicos. Diante dessa Grande Depressão, os Estados Unidos conseguiram melhorar a sua economia com um conjunto de métodos políticos conhecidos como New Deal, estabelecidos e implementados pelo presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. E depois de ver a sua recuperação, o ministro nazista da Economia, Hjalmar Schacht, impulsiona a economia alemã promovendo a indústria bélica, fabricando aviões civis que no futuro teria a incumbência de serem usados como bombardeiros. Analisemos agora os antecedentes ideológicos. Novas ideologias políticas começaram a surgir neste cenário. Nacionalismos emergem em muitos países e emergem com força total. Podemos citar aqui Portugal com o salazarismo, a Espanha com o franquismo, mas nós vamos ter essa expressão ainda mais radical na Alemanha, na Itália e no Japão. Na Alemanha com o nazismo, na Itália com o fascismo e no Japão com o ultranacionalismo e militarismo japonês. Eles queriam demonstrar ao mundo que eram as maiores potências econômicas e militares, e assim começaram a competir com as principais potências europeias. Vamos ver um segundo aspecto desses antecedentes ideológicos. O nascimento do comunismo na União Soviética, depois da Revolução Russa, com a derrubada do czar Nicolau II, e a implementação da indústria soviética, completamente aprimorada nos governos de Lenin e Stalin. Por outro lado, nós vamos ver também um reaparecimento com força total do antissemitismo, especialmente na Alemanha, quando Hitler chega ao poder. Hitler considera os judeus culpados por todas as mazelas do povo alemão. E depois disso, o maior genocídio conhecido até hoje, o Holocausto, é promovido pelos nazistas. Com a chegada destes ao poder, começa a se implementar uma perseguição brutal aos judeus na Alemanha. Hitler, que tinha sido um soldado durante a Primeira Guerra Mundial, teria tido a patente de cabo e tinha sido condecorado como herói de guerra, via os judeus como os grandes responsáveis pela derrota da Alemanha. Então, para o fascismo, para o nazismo, é primordial a existência de um bode expiatório, alguém que seja culpabilizado por todas as mazelas de uma nação. E Hitler viu nos judeus este bode expiatório. E durante a sua ascensão ao poder, os judeus começaram a ser perseguidos na Alemanha. Vamos analisar os antecedentes demográficos da Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial e antes do crash de 1929, na Europa há um bom momento econômico e social. Isso vai causar um aumento da população. E este aumento da população vai começar a criar problema, porque na Europa não havia recursos para tantas pessoas. Analisemos os antecedentes bélicos. Houve várias guerras e assaltos que também influenciaram o início da Segunda Guerra Mundial. E são essas guerras e esses assaltos que nós iremos ver aqui agora. Primeiro deles, o ataque da Itália aos territórios da Albânia e da Etiópia. Depois, a intervenção das tropas alemãs e italianas na Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939. Veremos também a intervenção dos Estados Unidos da América na guerra entre China e Japão para ajudar os chineses contra o imperialismo japonês. Teremos também, em 1938,
com o Pacto de Munique, a Alemanha invadindo a Áustria, anexando a Áustria, o famoso Anschluss. No ano seguinte, a Polônia é invadida, e a invasão da Polônia desencadeia a Segunda Guerra Mundial. Como já vimos na apresentação, uma guerra de dimensões sem precedentes que ocorreu em todos os continentes do globo terrestre. Dois lados se chocaram efetivamente, os aliados e o eixo. Os aliados eram compostos por Grã-Bretanha, França, União Soviética, Estados Unidos e China. E o eixo pela Alemanha, Itália e Japão. Mais de 70 países intervieram na luta, mas o conflito, sem dúvida nenhuma, afetou o mundo inteiro, incluindo aqueles que permaneceram estados neutros durante o conflito. Nos 6 anos em que a Segunda Guerra Mundial durou, cerca de 60 milhões de pessoas morreram e um enorme prejuízo foi catalogado. Para a maioria dos civis, a situação foi ainda pior, pois estes estavam expostos a massacres, bombardeios indiscriminados às suas cidades, campos de concentração e as 2 bombas atômicas que foram lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Destacamos algumas datas da Segunda Guerra Mundial que merecem ser estudadas. Primeiro, setembro de 1939. Essa foi a data de início da Segunda Guerra Mundial e se deu com a invasão repentina da Polônia pelos alemães. Os alemães empregaram nesta invasão uma tática até então inédita, criada por eles, chamada de Blitzkrieg, ou ataque relâmpago. O Blitzkrieg consistia em uma onda de ataques aéreos, feitas por bombardeios, e logo depois, ondas sucessivas de ataques por terra, através dos tanques chamados de Panzers e da divisão motorizada alemã que vinha pulverizando tudo pelo meio do caminho. No dia 2 de abril de 1942 aconteceu o ataque Doolittle, que foram bombardeios no Japão. Este foi o primeiro ataque aéreo realizado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e deixou cerca de 50 mortos, 300 feridos e um bom número de edifícios destruídos para suprimentos e infraestrutura. No dia 27 de janeiro de 1945, teremos a libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Em janeiro de 1945, tropas soviéticas chegaram a Auschwitz e libertaram os prisioneiros, que, estando muito fracos, não estavam mais em condições de empreender a chamada Marcha da Morte, que era a locomoção, o deslocamento forçado dos prisioneiros para os campos de concentração localizados no interior. Estes prisioneiros que foram encontrados em Auschwitz pelos soviéticos estavam tão fracos que muitos não tinham sequer condição de ficar em pé. Muitos estavam doentes, muitos estavam, aliás, todos subnutridos, à beira da morte. Foi um quadro realmente de terror. 4 de fevereiro de 1945, teremos a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta foi uma reunião que congregou as 3 potências aliadas, os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha. Foi realizada em fevereiro de 1945. O Acordo de Yalta estabeleceu que a Europa já era um continente livre e foi uma conferência controversa que é considerada por muitos como o início da Guerra Fria. No dia 13 de fevereiro de 1945, vai acontecer o bombardeio da cidade alemã de Dresden. Este foi um bombardeio massivo realizado pela aviação britânica e americana, que acabou resultando em mais de 35 mil pessoas mortas. A cidade de Dresden foi completamente carbonizada. Embora os aliados tenham alegado que os atentados ocorreram por interesse estratégico, muitas teorias sustentam que foi uma simples retaliação contra o regime nazista. No dia 7 de maio de 1945, a Alemanha finalmente se rende. Ela se rende porque estava completamente extenuada e percebeu que a guerra estava perdida. Acontece também, nesta data, o suicídio do chanceler do Reich, Adolf Hitler.
Ele morreu uma semana antes que a Alemanha se rendesse. Cometeu suicídio no seu bunker, onde ele estava escondido com a sua esposa, Eva Braun, no dia 30 de abril de 1945. Hitler se suicidou com um tiro na testa, na cabeça, na fronte, e Eva Braun, sua esposa, com uma dose de veneno chamado cianeto. Adolf Hitler deixou ordem para os oficiais que faziam sua guarda para pegarem o seu corpo e da sua esposa, colocarem em uma vala que tinha sido cavada nos jardins da chancelaria e despejarem gasolina em cima dos seus corpos e depois incendiarem. Ele não queria ser preso e não queria que os invasores soviéticos achassem seu corpo, mesmo que ele já estivesse morto. Deixou essa ordem. Ele foi completamente carbonizado. Aqui nós temos jornais da época declarando em letras garrafais: Hitler morto. No dia 6 de agosto de 1945, é lançada a primeira bomba atômica da história, lançada na cidade japonesa de Hiroshima. No dia 9 de agosto de 1945, a segunda bomba atômica é lançada, também no Japão, na cidade de Nagasaki. Com isso, o exército japonês finalmente é dobrado pelo exército norte-americano. O exército japonês havia prometido que, caso os americanos tentassem uma invasão anfíbia ao Japão, eles iriam lutar até o último homem. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos estima que, se os Estados Unidos não tivessem lançado essas bombas atômicas no Japão, eles iriam perder cerca de 500 mil homens nesta tentativa, neste desembarque anfíbio no Japão. O bombardeio nas cidades de Hiroshima e Nagasaki resultam em 250 mil mortos, e isso causa uma profunda cicatriz na psique do povo japonês. No dia 14 de agosto de 1945, finalmente o Japão se rende, apenas 6 dias após o lançamento da bomba atômica em Nagasaki. E o Japão faz a sua retirada da guerra e assina, na sua retirada, 3 princípios antinucleares: não produzir, não possuir e não autorizar armas nucleares em seu território. Assim nós terminamos a nossa apresentação. Desejo a todos vocês um grande abraço, meu muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.